Capítulo 1. O que é amor? Certa vez, um professor de filosofia me disse, brincando, que o amor é o preenchimento de buracos. Embora fosse uma maneira por demais sexual de simplificar o amor, ele não estava errado. Disse que a quantidade de palavras que uma dada língua tem para um significante específico determina seu mérito cultural e sua frequência de uso para tal linguagem. Por exemplo, em finlandês, existem inúmeras formas de dizer a palavra neve. No grego antigo, haviam 6 maneiras diferentes de se dizer amor. Essas palavras são filia, ou seja, consideração afetiva ou amizade, eros, uma espécie de amor apaixonado, ágape, um amor desinteressado, que não deseja algo doente ser amado, ou o amor entre Deus e o homem, storge, que significa um amor lento entre pais e filhos, pragma, ou o amor demonstrado em um longo casamento, e finalmente, a filautia, o amor de si mesmo. Usando um exemplo menos eurocêntrico, podemos simplesmente ver o caso da língua tâmil, usada no sul da Índia, que, além de ser a mais velha língua falada na atualidade, também contém mais de 50 palavras diferentes para descrever o amor. Amor pode ser expresso como o desejo de uma de duas coisas: aquilo que é diferente ou aquilo que é o mesmo no amante. Ou você pode amar alguém com base na afinidade ou com base na diferença de caráter. O mandamento "ame a seu próximo como a ti mesmo" é uma forma de amor baseada na afinidade, pois, se você ama alguém da mesma forma que você ama a si mesmo, isso significa que você ama o que existe em você mesmo no outro. Amar o que é diferente é muito mais difícil. Pegando todas essas formas diferentes de olhar para o amor, do amor familiar ao amor erótico, o que faz com que todos eles signifiquem a palavra amor. Ou, em outras palavras, qual é a universalidade em cada um desses exemplos que determina o que amor com A maiúsculo significa. No diálogo do Simpósio de Platão, também conhecido como Banquete, Sócrates, o homem que diz que só sabe que não sabe, afirma que a única coisa que ele realmente sabe é Eros, o amor, e que ele aprendeu a arte do Eros com a Diotima, de Mantinéia. Ele faz um discurso dizendo que Eros é um sentimento que ocorre quando se vê a beleza física em alguém. Isso seria uma resposta à beleza da alma da pessoa e, em última análise, é uma resposta às formas que existem. O mundo das ideias, a beleza em si, quando você olha para a beleza de alguém, você está sendo lembrado das formas que existem além da sua realidade, cuja forma faz você se lembrar da sua vida anterior, onde você teve contato com as formas. As formas, ou ideias, são universais de certos conceitos, como o bem, a justiça, a beleza, a virtude e assim por diante. Por exemplo, existe o amar, que é algo bastante individual, mas, quando nos referimos ao amor, estamos falando de algo universal. Um outro exemplo, que é sempre dado, é o caso da cadeira. Existem infinitas cadeiras diferentes, individuais, mas o que faz com que todas elas sejam consideradas cadeiras? Para Platão, existia uma essência que a faz ser tal objeto, e essas essências existiam no plano das ideias. Toma a essência a característica primeira de um objeto, que a torna determinado objeto. Ao tentar definir esse algo, sempre falhamos, pois nossas experiências subjetivas proporcionam diversos exemplos onde o significado universal se contradiria, ou melhor, se provaria como uma exceção. Para entender melhor o método socrático de desconstruir as definições de tais universais, assista ao nosso vídeo Sócrates, Elencos e Maiêutica. As formas determinam como nossas individualidades em nosso mundo se desenrolam. Ou seja, existe a ideia do amor, algo universal, e então existem os exemplos individuais do amor ocorrendo na nossa realidade. Platão apresenta um mito no Simpósio, chamado Mito de Eros. Nele, Sócrates afirma que Eros, o deus do amor, foi concebido pelo estupro de Poros por Pênia. Em uma festa que celebrava o nascimento de Afrodite, Pênia, a deusa da pobreza, da falta, estava pedindo esmola no portão da frente, enquanto Poros, o deus da riqueza e radiação, estava desmaiado de tanto néctar que ele havia bebido. Pênia, vendo sua chance, foi até Poros e copulou com ele. Foi assim que,
na presença de Afrodite, nasceu Eros. Esse é um mito muito importante, porque mostra uma suposta natureza do amor. O amor é tanto cumprimento quanto falta. O amor é tanto o desejo de preencher uma necessidade, quanto o preenchimento de tal necessidade. Mas nunca é um preenchimento completo. O amor, sendo filho da pobreza, nunca é rico, e sendo filho da riqueza, nunca está perdido. Isso significa que Eros sempre encontrará um caminho. Eros, como diz Sócrates, está vivendo entre a ignorância e a sabedoria, e, portanto, é um filósofo. Porque ele sente a falta da sabedoria e está sempre procurando uma maneira de alcançá-la. Mas, uma vez que ele alcança a sabedoria, ele deixa de ser um filósofo, ele deixa de ser um amante. O amor é o desejo. Quando você ama alguém, você cria uma versão idealizada dessa pessoa, que é tão desejável e tão perfeitamente perfeita que você não consegue resistir a ela. Mas isso é perigoso, pois você está se apaixonando por uma imagem e não por uma pessoa real. O amor pode ser assustador, porque é um sentimento extremamente poderoso. Todas as ações humanas são motivadas pela falta de algo. Como Arthur Schopenhauer aponta, somos motivados pela vontade, e é assim que o amor funciona. Nós sentimos a falta do amor e queremos preenchê-la. E quando deixamos de receber amor, podemos sentir como se alguma forma de felicidade tivesse sido roubada de nós. Começamos a duvidar do nosso próprio valor, porque começamos a nos ver através dos olhos de um outro. O amor pode ser alienante, difícil e até bastante severo. Capítulo 2 – Amor e posse. Em um relacionamento, a soma dos membros se torna um nós coletivo. Às vezes há uma parte dominante e uma parte subserviente, e é assim que o abuso emocional normalmente acontece. Em grande parte do trabalho de Platão sobre o amor, pode-se notar uma forma de relacionamento abusivo sendo exemplificado, especialmente em seu diálogo, Fedro. Sócrates entra em uma discussão com Fedro, um amante das habilidades da oratória. Fedro acaba de assistir a uma palestra de Lisías, sobre por que é melhor para os rapazes terem relacionamentos com homens mais velhos sem a presença de Eros. Seu argumento é o seguinte: o amor faz uma pessoa enlouquecer, e essa loucura costuma ser negativa para os jovens envolvidos, pois o amante se torna obcecado pelo jovem, ele fica absurdamente ciumento, ele faz a vida de seus amantes um inferno, porque ele é tão carente de atenção que ele manipula seu amante a abandonar seus amigos e familiares para passar todos os seus tempos juntos. Esses comportamentos e essa relação de poder, essas relações entre dominância e subserviência que ocorrem com os homens mais velhos, os erastes, e os mais jovens, os eromenos, é o que constitui uma relação emocionalmente abusiva. Pode ser difícil reconhecer o abuso emocional a princípio, mas sempre precisamos procurar seus sinais para viver uma vida melhor. É claro que existe um exemplo mais óbvio de abuso emocional, a violência física. Pelo fato das mulheres terem menos poder social em relação aos homens, elas frequentemente sofrem mais violência física do que os homens. 30% das mulheres que já estiveram em um relacionamento reportaram ter sofrido alguma violência sexual ou física perpetuada pelos seus parceiros mundialmente. 38% dos assassinatos contra mulheres foram cometidos pelos seus parceiros íntimos. Quando você está em um relacionamento emocionalmente abusivo, às vezes é difícil desistir, já que você se sente dependente da outra pessoa, mas a melhor coisa que você pode fazer é tentar reconhecer esses padrões de abuso e simplesmente encerrar o relacionamento. No fim das contas, encontro uma certa dificuldade em diferenciar amor de posse. Um possível não quero me desvincular daquela pessoa por nada e sua contraposição, não consigo me desvincular daquela pessoa por nada. Talvez por já ter experienciado a definição de amor disposta por Platão, da idealização do outro e a impossibilidade de se desvincular de tal idealização. Um ponto de vista interessante a ser observado é o apresentado por Céfalo na obra A República, de Platão. Ora, eu já encontrei outros anciãos que não se sentem dessa maneira. Entre outros, o poeta Sófocles, com quem deparei quando alguém lhe perguntava: como passas, ó Sófocles, em questões de amor? Ainda és capaz de te unires a uma mulher? Não digas nada, meu amigo, replicou. Sinto-me felicíssimo por ter escapado como quem fugiam a um amo delirante e selvagem.
Pareceu-me que ele disse bem nessa altura, e hoje não me parece menos, pois grande paz e libertação de todos esses sentimentos é que sobrevém na velhice. Aqui Céfalo, já mais velho, apresenta uma ideia que muito me atrai, da libertação do amor com a maturidade. Concebe o amor como um sentimento, mesmo que positivo, angustiante, e que, voltando ao ponto de posse, nos possibilita então uma inversão de papéis. O não tomar do outro como objeto de posse, mas sim ao ser amante como possuído pelo amor. Voltando ao tópico filosófico original, o diálogo de Platão, Fedro, o argumento é que os amantes são abusivos e, portanto, se você entrar em um relacionamento com alguém que não ama, então você está namorando uma pessoa de mente racional, e não uma pessoa loucamente apaixonada. A pessoa de mente racional gosta de você pela sua presença e respeita seu espaço pessoal, enquanto a pessoa que perdeu a cabeça gosta de você, mas não racionalmente, apenas porque sente o impulso e quer tudo de você, o tempo todo. Sócrates, então, tenta transformar o amor de Fedro pela habilidade oratória ao amor da sabedoria ou da filosofia. Ele argumenta que para falar, para ter uma boa oratória, é preciso saber sobre o que você está falando. Sócrates, então, faz dois discursos, um similar a de Lisias e outro contra o que Lisias disse. Ele argumenta que alguns tipos de loucura, especialmente aqueles inspirados pelos deuses, são bons tipos de loucura. Ele lista os oráculos como exemplo da boa loucura inspirada pelos deuses. O oráculo perde sua mente em nome de Deus e transmite sua mensagem. Em outras palavras, sua mente vira a mente de Deus. Ele argumenta que há uma razão psicológica e espiritual pela qual amar seu Euromenos é melhor do que não amá-lo. Capítulo 3. A psicologia do amor. Platão escreve, através do discurso de Sócrates, a história de como a mente funciona, através da alegoria da biga. Ele diz que a mente é como uma carruagem, sendo puxada por dois cavalos, um mortal e outro imortal. O cavalo mortal é descrito como sendo um animal torcido e pesado, montado de qualquer maneira, de cor escura, com olhos cinzentos, e compleição vermelho-sangue. O companheiro de insolência e orgulho, de orelha caída e surdo, mal cedendo ao açoite e ao estímulo. Enquanto o cavalo imortal é reto e limpo, sua cor é branca e seus olhos são escuros. Ele é um amante da honra, modéstia e temperança, e seguidor da verdadeira glória. Ele não precisa tocar no chicote, mas é guiado somente por palavras e amonestações. Enquanto esses dois cavalos puxam a carruagem em diferentes direções e velocidades, o cocheiro está no comando, controlando os poderes dos cavalos para puxar a carruagem de maneira eficaz. O cocheiro é basicamente a racionalidade da alma. Pode-se fazer, então, uma comparação entre a teoria da mente de Sigmund Freud e a alegoria da carruagem de Platão. Para Freud, o cocheiro seria o ego, que vive na mente consciente e inconsciente. O cavalo mortal seria o id, o impulso erótico, os sentimentos fortes que você sente inconscientemente. E o cavalo imortal seria o superego, a voz modesta da sociedade. Agora, onde essas carroças estão indo? Bem, elas estão indo diretamente para a borda dos céus do Monte Olimpo. A alma completa um circuito ao redor do céu, subindo e descendo, aproximando-se dos limites do céu. Se você tem controle suficiente dos seus cavalos, e suas asas são fortes o suficiente, você será capaz de colocar seu corpo no outro lado, sendo capaz de ver o mundo das formas. O mundo da essência, justiça, bondade, coragem, sabedoria, virtude, etc. O cavalo branco deseja se erguer, enquanto o cavalo escuro deseja puxá-lo de volta à terra. Os deuses têm uma composição de alma de dois cavalos imortais e, portanto, não têm dificuldades em acessar o mundo das formas. Essas formas ou sabedoria são o que nutrem as asas da alma. E, se o cavalo preto é mais forte que o cavalo branco, você cai de volta à terra. Sua alma perde suas asas por um determinado período de tempo. Enquanto você balança para cima e para baixo, você vê parte das formas, e elas alimentam suas asas. Mas se você não se nutrir o suficiente e cair de volta na terra,
seja batendo com sua carruagem ou perdendo suas asas, a alma se encarna em algum outro ser vivo. A quantidade de verdade que você tenha visto no céu equivale ao grau do ser no qual a sua alma reencarna. Os seres humanos estão no topo dessa hierarquia, obviamente. É aqui que as coisas se encaixam. Enquanto na Terra suas asas crescem devagar, você ainda é nutrido pela sabedoria das formas, da mesma forma que elas te nutriam quando você estava nos céus. Por que amar alguém do que antes não amá-lo? Porque quando você ama alguém, esse amor, sem você perceber, te lembra do mundo das ideias, que você havia testemunhado nos céus. Então, quando você é um amante, ou até mesmo um filósofo tentando chegar à essência das coisas, ao conhecimento puro, você está vendo parte das ideias, parte das formas, por exemplo, a ideia de beleza. E, com isso, você tem uma alma mais equilibrada, mais nutrida, pronta para competir novamente na vida após a morte, no circuito das carroças lá nos céus. Capítulo 4. Spinoza e o amor. O dicionário define o amor como um intenso sentimento de profunda afeição, ou como um grande prazer e interesse em algo. Para Spinoza, essas definições são demasiado superficiais. Nelas faltam uma rigorosidade filosófica. Spinoza afirma no escolho da proposição 13, no livro 3 de sua obra, Ética, que conhecemos assim claramente o que é o amor e o que é o ódio. Digo que amor não é senão uma alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. O que isso quer dizer? Bem, vamos primeiro explicar 3 conceitos de Spinoza. Antes de tudo, sua teoria das substâncias, depois seu determinismo, e por último, sua teoria sobre as afecções. Sobre as substâncias, Spinoza tenta quebrar com o senso comum de sua época, mostrando pelo método geométrico como suas pressuposições fundamentais levariam a um entendimento completamente diferente do que eles atualmente possuem sobre a metafísica, a natureza de tudo que existe. Um leitor de Spinoza em sua época acreditaria em uma metafísica cartesiana, com uma pitada de aristotelismo. Isso significa que eles provavelmente, primeiro com Descartes, acreditariam na existência de 2 substâncias fundamentais, de qual tudo é composto: a mente, a substância pensante, e a matéria, a substância estendida. Isso explicaria o porquê da existência de nossa consciência e nosso corpo físico, sendo essas 2 substâncias de essências e naturezas completamente diferentes. Em segundo lugar, por influência do aristotelismo, eles provavelmente acreditariam na distinção entre substância e atributo. O universo é composto por essas substâncias fundamentais, e essas substâncias mostram certos atributos, modificações daquela substância essencial. Por exemplo, o corpo seria uma substância e a propriedade de peso seria sua variável, seu atributo. A substância depende de si para sua existência, enquanto o atributo depende da substância para sua existência. Descartes também argumentou pela existência de uma substância infinitamente extensa e pensante, chamada de Deus. Um cartesiano, em resumo, acredita em um universo composto de um número grandioso de substâncias individuais e diferentes, cada uma sendo ou mente ou corpo, interagindo através do espaço e do tempo, sendo sustentado pela existência de Deus, infinitamente extenso e pensante. Spinoza demonstrou meticulosamente como essas pressuposições eram contraditórias. Deixaremos esse assunto para outro vídeo, onde falaremos sobre a metafísica de Spinoza. Mas agora vamos falar sobre a concepção do universo do autor. Para Spinoza, todo ser é uma única substância, ou seja, tudo é uno. A substância fundamental que existe no mundo é a substância de infinitos atributos, chamada de Deus. E finalmente, que nós, e tudo que experimentamos sobre o mundo, são meros modos de Deus. Tudo que existe é Deus ou natureza. O materialismo de Spinoza acreditava que tudo era feito por uma única substância, com atributos diferentes, partindo de Deus, que possui infinitos atributos incluindo distinção. Existimos em um mundo de causa e efeito, determinista. Isso significa que vivemos em um mundo onde a causa A sempre vai levar ao efeito B. Ou seja, se eu socar um amigo meu no rosto, a única reação possível seria dele me socar de volta, pois por causa das experiências passadas, ele foi levado a reagir dessa forma. Podemos pensar no nível microscópico.
Se uma partícula viajando em determinada velocidade interage com uma outra em uma ação chamada de A, a reação das duas partes sempre será a mesma, em todos os mundos possíveis. Não será a reação C nem F, mas sim a reação B. Tudo o que ocorreu por causa das condições anteriores à sua ocorrência, e todas as futuras ações já estão predeterminadas pelo passado delas. Estou narrando esse vídeo nesse exato momento porque certas ações anteriores me levaram a fazer isso. Agora vamos falar sobre amor. Nós também fazemos parte da natureza. Logo, seguimos suas regras de causa e efeito. Spinoza descobre 4 conceitos extremamente importantes. Primeiramente, o conatus e a potentia. O conatus é a nossa motivação de perseverar com a nossa própria existência. É uma vontade forte de se manter vivo, que todos nós possuímos. Pode ser considerado o nosso instinto predeterminado de sobrevivência. Tudo o que nós fazemos é para aumentar nossa capacidade de viver. Como Spinoza diz, cada coisa esforça-se tanto quanto está em si, por perseverar em seu ser. Enquanto a potência é a nossa capacidade de cumprir essa vontade de existir. É a nossa capacidade de agir de acordo com o nosso conatus. É o poder de tentar continuar existindo. Em outras palavras, é um potencial de existência. Nossa potência varia o tempo inteiro. Às vezes, nossa potência está alta, outras vezes, bastante baixa. Agora, vamos falar sobre os próximos conceitos: afecções e afetos. Nós que vivemos no mundo material, somos consequentemente afetados pelas causas, e também afetamos causas, e sofremos seus efeitos. Causas podem ser externas, como alguém te dando soco, ou internas, como quando você imagina alguém que te faz se sentir especial. Você mesmo causa aceleração do seu coração, o aumento das suas pupilas, etc. Como seres humanos, somos capazes de apresentar coisas externas dentro da nossa mente, com o poder da imaginação, como se elas estivessem realmente presentes na nossa frente. Essas causas sempre são corpos externos, imagens de corpos externos dentro da sua mente. Quando digo que tudo o que te afeta são corpos externos, Spinoza realmente quer dizer as substâncias extensas como as partículas desse vídeo, que estão entrando nos seus olhos, ou as ondas que carregam o som da minha voz. Uma afeição é exatamente isso. É quando o seu corpo está sendo afetado por causas materiais. Agora, os afetos são os sentimentos, e o desejo pela potência. Toda afecção muda sua potência. Quando você perde a perna em um acidente de carro, você perde um pouco da capacidade de sobreviver, pois sua capacidade de se mover ficaria limitada. Enquanto você exercita uma habilidade, você aumenta sua potência de sobreviver, pois, quando você pratica essa habilidade, você acaba melhorando ela. Mas quando você sente algo em relação a essa afecção, algo como felicidade ou tristeza, você está sentindo um afeto. O afeto é quando uma afecção aumenta ou diminui sua capacidade de existir. Existem 3 afetos fundamentais, que levam todas as outras emoções: a felicidade, a tristeza e o desejo. Tristeza vindo de uma diminuição de sua potência, felicidade sendo o aumento e, finalmente, o desejo sendo a expressão do seu conatus, da sua vontade de receber afetos positivos, como a felicidade, o amor, o orgulho, etc. Por isso, quando Spinoza diz que o amor não é senão uma alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior, ele quer dizer que o amor é a felicidade que você sente quando pensa que uma causa exterior está te afetando, quando na realidade é você mesmo que está causando essa causa. Você é a causa interna. Acabarei esse ensaio com um poema de Luís Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É um sentir-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode o seu favor?
nos mortais corações conformidade, sendo assim tão contrário o mesmo amor.